Por que é que Deus criou todas as coisas? Por que é que Deus criou o ser humano? No início da Bíblia, nós lemos que Deus criou, no princípio, os céus e a terra. Você já parou para pensar qual o propósito dele ter criado todas as coisas? Tanto as coisas visíveis neste mundo, como cachoeiras, flores, animais, oceanos, como as coisas invisíveis. E com isso eu falo não somente as pequeninas coisas que existem, mas os nossos olhos não são capazes de ver, mas as coisas grandiosas demais, mas que por estarem tão distantes de nós, no universo, nós também não conseguimos enxergar. Mas a Bíblia diz que, no princípio, Ele, Deus, criou todas as coisas. Por que é que Ele fez isso? E a Bíblia também diz em Gênesis capítulo 1 que Ele não só criou todas as coisas nos céus e na terra, mas Ele criou alguém que era parecido com Ele, que era a imagem e semelhança dele. E a Bíblia fala que este é o ser humano, como uma espécie de imagem de Deus aqui na Terra, como uma espécie de imagem e semelhança, cópia de Deus, para reger junto com Deus a criação. Eu quero ler o texto em Gênesis capítulo 1, que fala justamente sobre isto para você. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. O texto bíblico nos diz, portanto, que Deus criou o homem para ser corregente com ele de toda a criação. Ou seja, Deus é o Rei dos Reis e o homem regerá, será uma espécie de sub-rei com ele, ou vice-rei com ele, o próprio Senhor. No princípio, Deus criou o homem para que o homem, ao lado de Deus, não somente cuidasse de toda a criação, tivesse toda a sabedoria, tivesse muito poder, domínio, mas também tivesse prazer na comunhão com Ele. Deus criou o homem e toda a criação para si mesmo. Ele não criou a criação para nós. Ele não criou os animais para que eles povoassem simplesmente a terra vazia. Ele não criou as árvores, as ervas, as plantas para que elas servissem de alimento para os animais. Não, tudo que Deus criou, tudo Ele criou para Ele, para a glória dEle, para a satisfação dEle, para a alegria dEle. E se nós, desde o princípio, vivêssemos em comunhão com Deus, nós encontraríamos um universo de prazer dentro do nosso coração pelo simples fato de estarmos vivendo, corregendo a criação com Ele e para Ele. No final, por que Deus criou os céus e a terra? Por que Deus criou o homem? Ele criou o homem para que o homem conhecesse a Ele, para que o homem soubesse que Ele é, que Ele existe, quem Ele é, o quão grandioso e poderoso Ele é, e para que o homem assim tivesse prazer nele e prazer, sem nenhum pecado, em todas as coisas que Deus criou. Mas por que as coisas não são assim? Por que nós vivemos num mundo tão triste, tão violento, tão cheio de maldade? Por que o ser humano não é capaz de encontrar alegria em Deus? Bem, isso a gente vai falar no nosso próximo devocional. Que o Senhor nos ajude a voltarmos, que o Senhor restaure
o coração de cada um de nós dia após dia mais e mais, a fim de que o prazer para o qual Ele nos criou, para termos nele, possa ser real dentro do coração de cada um de nós.